O milionário cai de joelhos ao descobrir que sua filha é uma mendiga negra escondida. Ricardo sempre foi o homem que comandava tudo com mão de ferro. Frio, calculista, dono de uma fortuna que impressionava qualquer um. Noites de reuniões em hotéis 5 estrelas, contratos fechados com apertos de mão firmes, sem espaço para emoção. Era o rei do jogo, o cara que nunca mostrava fraqueza. Até que numa madrugada cinzenta, a notícia mais brutal bateu na porta da sua vida. A esposa dele, Ana, morreu de repente. Todos esperavam que aquele golpe derrubasse Ricardo, mas ele só fechou o escritório, isolou-se no silêncio da mansão enorme, até que encontrou uma carta escondida num compartimento secreto da escrivaninha. Ele nem queria abrir, mas a curiosidade venceu. Com as mãos tremendo, leu uma folha amarelada, palavras que rasgaram o peito. Ana revelava algo que ele jamais imaginou. Ele tinha uma filha, Raíssa, e não era uma criança mimada vivendo atrás dos muros de mansões. Era uma jovem negra nas ruas de uma cidade imensa, perdida num mundo que Ricardo sempre ignorou. De repente, todo aquele ar rarificado das festas de gala virou fumaça. O que ele sabia sobre o que estava lá fora? Nada. O homem que se gabava de ter tudo, agora sentia o peso da ignorância e da culpa na garganta. Sem pensar muito, pegou a gravata, o casaco escuro e foi até um abrigo. Um lugar que jamais frequentara, onde pessoas invisíveis lutavam para sobreviver. A atmosfera sufocante do lugar era um choque. O cheiro de suor misturado com esperança, a luz fraca que mal iluminava rostos cansados, mas vivos. E ali, entre aqueles rostos, viu-a, Raíssa, a jovem de pele negra, cabelos desgrenhados e roupas surradas com olhos que incendiavam. A expressão era dura, desconfiada, como se ele fosse a sombra de um pesadelo que ela não queria enfrentar. Ricardo deu um passo à frente, sentiu o chão tremer de medo e vergonha. O brilho nos olhos dela cortava como faca. Ali não havia um pai esperando para acolher, mas o símbolo vivo de tudo que ela rejeitava, aquela vida dourada e distante que nunca pediu. "Eu sou seu pai", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Raíssa zombou. "Pai, você só quer usar meu nome para algo? Eu sei." Gritos abafados, olhares que se desviavam. Algumas bocas murmuravam, outras cochichavam. Era uma cena que parecia ter saído de um pesadelo impossível. Mas a verdade continuava esperando. E não era só a dela. Logo, Ricardo perceberia que não estava sozinho nessa batalha. Um rival cruel, sabendo da existência da filha, começava a tramar nos bastidores. Alguém que queria usar Raíssa como arma para destruir o império que Ricardo construiu com tanto suor e crueldade. E havia um segredo escondido, profundo e sombrio. Um segredo que poderia ruir tudo. O silêncio antes da tempestade. Raíssa e Ricardo, tão distantes e tão ligados, tinham que lidar com a dor, a desconfiança, o medo de um futuro incerto. Entre promessas de ajuda que assustavam e a dura realidade que castigava, um laço tênue começava a se formar. Ou seria só mais um nó que poderia se desfazer? Enquanto o mundo ao redor os observava, o jogo de poder e emoções começava. Cada gesto, cada palavra carregava o peso de um passado que ninguém queria encarar. E no meio desse caos, um grito rasgou o abrigo. O rival apareceu, trazendo o risco que podia simplesmente acabar com tudo. Será que Ricardo conseguiria proteger Raíssa? E Raíssa aceitará o homem que até agora era apenas uma sombra na vida dela? Ou a voz das ruas vai gritar mais alto, afundando-os num abismo de dor? O futuro deles pendia num fio entre o medo e a esperança, e ninguém sabia onde aquilo terminaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava paralisado. O peso do que acabara de enfrentar o atingia como um tsunami. Raíssa, a jovem que ele estava diante, tinha tanta desconfiança em seus olhos. Ele se preparou para continuar, perguntar sobre sua vida, oferecer ajuda. Mas o que aconteceu em seguida deixou o abrigo em silêncio absoluto. Um estrondo. A porta se abriu com uma força que fez algumas cadeiras tombarem. Um homem alto, vestido com um sobretudo escuro, entrou como uma tempestade, os olhos brilhando com uma raiva que era impossível ignorar. Ele olhou diretamente para Raíssa, como se ela fosse um alvo. "Saia da frente, sua insolente!" gritou. E os outros no abrigo se encolheram. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Raíssa saltou para trás, a expressão de desespero tomando conta de seu rosto. "O que você quer?" ela perguntou, a voz tremendo. O homem ignorou Ricardo e avançou, com um movimento brusco que fez a tensão aumentar. "Eu vim para avisar", ele rosnou, o tom ameaçador ressoando entre os presentes. "Ela deve ficar longe de você, Ricardo. Seu passado não está enterrado." Ricardo ficou ali, atordoado, enquanto Raíssa olhava para ele confusa. "Que passado?" O homem riu, uma risada alta e seca que ecoou pelo abrigo. "O que você acha que sabe sobre sua mãe? Ela não era uma simples dona de casa, como você imaginava. Ana tinha segredos. E agora você vai pagar por isso." Uma onda de choque percorreu a sala. As pessoas começaram a murmurarem, as vozes baixas, mas a preocupação e o medo eram palpáveis no ar. Ricardo tentou se mover, mas as palavras do homem o prenderam em seu lugar. Segredos? Que segredos? Raíssa estava entre eles, pálida, quase perdida. "Pai, o que ele está dizendo?" O desespero na voz dela era inconfundível, e pela primeira vez, Ricardo sentiu o desespero dela atravessando sua própria armadura. "Ana e eu tivemos um passado, Ricardo. E eu não vou deixar que você leve Raíssa para longe de seu verdadeiro propósito." Gritou o homem enquanto se aproximava mais. O ódio em seu olhar era intenso. Então, como uma lâmina cortando a neblina, Ricardo lembrou de um nome que sua esposa frequentemente mencionava de forma estranha. Um nome que nunca fez sentido. Victor. O homem diante dele era Victor, um ex-parceiro de negócios que tinha sumido. "Você? O que você quer comigo?" Mas Victor não respondeu. Ele só riu de novo, um som arrastado, como se a própria vida fosse uma piada que ele estava prestes a revelar. "Tudo vai acabar em dor, meu amigo. Você acha que pode salvar a sua filha? Pense de novo. Este é só o começo." Raíssa olhou de um para o outro, seus olhos se movendo entre a raiva e a confusão. O abrigo que antes era um espaço seguro agora estava se transformando em um terreno de batalha. "Eu quero saber a verdade", implorou ela, a voz quase a ponto de quebrar. "O que está acontecendo?" E nesse momento uma explosão de gritos irrompeu do fundo do abrigo. Uma sirene começou a tocar e as portas foram abertas abruptamente. A polícia chegava. O caos estava se instalando. As pessoas se apressaram em direção à saída. Mas Ricardo permaneceu imóvel, o olhar fixo em Victor. "Você não entende, Ricardo. Eles vão vir atrás de você também, e eu não posso deixar que isso aconteça com Raíssa." A urgência na fala de Victor era uma prova de que os segredos eram mais profundos e perigosos do que qualquer um poderia imaginar. E assim, enquanto o abrigo se tornava um palco de desespero e confusão, a verdade que se escondia na sombra estava prestes a emergir, não só sobre o passado de Ana, mas sobre a própria identidade de Raíssa. O futuro deles estava diante de uma escolha impossível: enfrentar o que estava enterrado ou se perder na tempestade que se aproximava. O abrigo estava em um caos total. Gritos,
Risos nervosos e murmúrios de curiosidade preenchiam o ar carregado. Ricardo sentiu o peso da tensão, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Ele olhou para Raíssa. Seus olhos denunciavam confusão, medo. Mas ele precisava enfrentá-los. Estava ali para protegê-la. A porta se abriu novamente, e um policial entrou, seguido por outros, como se um maremoto de autoridade tivesse invadido o espaço enfumaçado. A atmosfera estava elétrica. Ricardo sentiu que o coração parava. Eles não eram apenas autoridades. Eram a ameaça que ele nunca imaginou ter que encarar. "Todo mundo calado!" gritou um dos policiais, a voz ecoando entre as paredes sujas do abrigo. O efeito foi imediato. As vozes se calaram, todos ficaram parados, como se até a própria respiração tivesse medo. Ricardo tentou respirar fundo. A presença do policial ao lado dele era um lembrete da fragilidade da situação. Ele olhou para Raíssa, que estava em estado de choque. Era como se ela estivesse presa entre os dois mundos que a dividiam: a vida nas ruas e um passado que invadia como um ladrão à noite. Enquanto isso, Victor, o homem em seu sobretudo escuro, continuava a rosnar, seu olhar fixo na filha de Ricardo. "Eu não vou deixar você levar ela embora", gritou, como se a mera ideia de perder Raíssa o tivesse enlouquecido. E então, com uma rapidez assustadora, ele se virou e avançou na direção dos policiais. "Vocês não sabem quem ela realmente é." Ricardo teve um estalo. O que ele estava falando? Antes que pudesse perguntar, Victor puxou algo do bolso. Um papel. Quase em um movimento de mágica, ele o agitou no ar, como um truque de mágica, e a sala inteira se encheu de sussurros. O oficial à frente de Ricardo pareceu se endireitar, a atenção focada no papel. "Está aqui! A verdade é exposta!" gritou Victor, a voz repentinamente solidificada de poder. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que poderia ser tão devastador? Raíssa olhou para o papel. "O que é isso?" perguntou, sua voz vibrando. Não havia como voltar atrás. O policial agarrou a folha e abriu. O rosto dele se transformou em uma máscara de horror. Ele olhou para Ricardo com olhos questionadores. Não poderia ser. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés, um buraco negro se abrindo. Ele queria correr, mas estava preso. O que Victor estava prestes a revelar? "Você não sabia, não é?" Victor começou, a voz baixa, como se estivesse saboreando a revelação. "Raíssa não é apenas sua filha. Ela é também a herdeira de um império que você deixou para trás." O silêncio era tão denso que se podia ouvir o eco da respiração contida de todos. Ricardo piscou, sua mente girando. "O que você está dizendo?" perguntou, sua voz vazia de emoção. Rapaz, seu olhar trocou entre eles. A confusão agora ocupava mais espaço do que o medo. Victor continuou. "Ana não era apenas uma esposa. Ela era parte de algo muito maior. Você fugiu, deixou tudo, mas agora isso está voltando, Ricardo. Raíssa é a chave para tudo." Os murmúrios se intensificaram novamente. Agora uma mistura de interesse e choque. O policial cumpriu a ordem silenciosa de investigar. O homem tinha se tornado um vulcão prestes a explodir. E seu segredo, o que ele deixara para trás, buscava um caminho de volta à superfície. E enquanto a tempestade se aproximava, Ricardo percebeu. Não era apenas sua lealdade que estava sendo desafiada, mas sua própria essência, a vida que construíra e o que deixara para trás. Ele olhou para Raíssa e viu o que poderia se tornar. O futuro deles estava preso em um labirinto de verdades não ditas e escolhas aterradoras. E naquele momento ele soube. Tudo o que achava que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A sirene da polícia ainda cortava o ar, mas o verdadeiro clamor estava nos olhos de Raíssa. Ele percebeu que, independentemente das palavras tudo passou a depender da decisão de todos ali, e ainda havia um segredo a ser revelado. O que mais havia no passado deles? O que Victor guardava nas sombras? O futuro estava aqui, tangível e ao mesmo tempo inalcançável. Ricardo sentiu que o chão estava se despedaçando sob seus pés.
A revelação de Victor era como um grito ensurdecedor no silêncio constrangedor de abrigo. Raíssa olhava para ele, confusa, enquanto os murmúrios ao redor pareciam se unir como um enxame de abelhas. Ele precisava agir, mas o impacto do que ouvirá o deixara paralisado. Victor, com um sorriso triunfante, continuou a alimentar o suspense. Você realmente achou que poderia ignorar seu passado? Raíssa é uma peça em um jogo muito maior. O policial estava agora na posição de se tornar um mediador entre um passado obscuro e um futuro incerto. Mas a tensão crescente tornava tudo ainda mais ameaçador. Ricardo tentou formular uma resposta, mas a voz falhou. Dentro dele, a angústia se acumulava, uma pressão que ameaçava explodir. O que Victor estava insinuando? Que segredos enclausurados na história de Ana estavam prestes a ser expostos? Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão. O barulho do vidro quebrando ecoou numa simetria de terror, e todos no abrigo se viraram, olhos arregalados. A porta dos fundos arrebentou violentamente, e um grupo de homens armados invadiu o espaço. Suas presenças abruptamente transformando a cena em um campo de batalha. Alguns de vocês estão em apuros. Um deles gritou, a voz profunda e carregada de intenções sombrias. O caos tomou conta. As pessoas gritaram, empurrando-se umas às outras, sobrando apenas a adrenalina na sala. Ricardo, como instinto de sobrevivência, puxou Raíssa para perto, mas ela estava imóvel, absorvendo a nova realidade que se desdobrava diante dela. Saia da frente! Um dos homens apontou a arma diretamente para Victor, que estava agora encurralado. O que estava acontecendo? A vida de Ricardo havia virado de cabeça para baixo em uma fração de segundos, e ele mal conseguia acompanhar. Raíssa, agora com um olhar determinado, clamou, quem são vocês? O brilho na sua voz era uma mistura de coragem e medo. O homem que havia gritado apenas riu, um som vazio que cortou o ar. Vocês não deviam ter se metido neste jogo. Raíssa é uma herança, um legado que você não pode controlar. Victor, em um momento de desespero, gritou, vocês não sabem com quem estão lidando. Anonymous não brinca. As palavras pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Ricardo franziu a testa, o coração pulsando. Anonymous? O que isso significava? Era uma organização? Algo ainda mais perigoso do que ele imaginou? A conexão dele com Raíssa estava se desdobrando em algo monstruoso. Você, Ricardo, nunca teve controle de nada, disse o homem de armas, enquanto começava a se mover em direção a Victor. Ricardo percebeu que precisava proteger Raíssa, mas o que poderia fazer contra homens armados e a própria sombra do passado? Então, em um momento trágico, algo inesperado aconteceu. O vidro restante da janela foi estilhaçado e uma fumaça densa começou a se infiltrar no abrigo. Era um gás lacrimogêneo, um ataque repelente horrendo. O grito de Raíssa cortou a sala. Pai, eu não consigo ver! Ela se agarrou a ele, aterrorizada. As vozes sobressaíam. Uma orquestra de pânico e confusão se instaurava. Ricardo, lutando contra a fumaça, só tinha uma certeza. Ele precisava sair dali e rápido. O que estava acontecendo era mais do que um confronto. Era uma revelação. O passado de Ana, o legado de Raíssa, e agora um grupo misterioso que buscava algum tipo de vingança incompreensível. E naquele instante, enquanto tentavam escapar do abrigo em meio ao caos, Ricardo lançou um olhar para Victor, que ainda estava preso na cena, como se estivesse se preparando para uma última cartada. Você sempre soube, não é? Você sabia de tudo. O muro entre eles desabava, e era ali, sob pressão, que as verdades mais sombrias ainda estavam escondidas. As luzes piscavam, e Ricardo se viu em um dilema. Se ele não conseguisse desvendar aquele mistério, todos ali estariam em perigo real. E a salvação de Raíssa dependia de se descobrir, de uma forma ou de outra, o que realmente significava ser herdeiro de um império que ele mesmo abandonou. A dúvida pulava à superfície, e a única certeza era que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Ricardo estava paralisado.
O caos rugia ao seu redor, mas o verdadeiro pesadelo se desenrolava diante dele. Raíssa, em um estado de pânico, segurava seu braço com força, e ele podia sentir a tremura em seu corpo. O gás lacrimogênio invadia seus pulmões, fazendo os olhos arderem e a visão se turvar. Mas a expressão de Raíssa era um reflexo do terror que ele mesmo sentia. O que Victor tinha a dizer poderia ser a chave para salvar ou condenar a todos ali. Victor, cercado pelos homens armados, havia se tornado uma sombra. Raíssa é uma herança, um legado, mas a verdade começava a se distorcer no ar pesado, e a certeza de um confronto inevitável pulsava mesmo nas paredes do abrigo. Então, na fração de um instante, algo se quebrou dentro de Ricardo. Ele percebeu que não poderia esperar mais. "Raíssa, vamos sair!" gritou, puxando-a pela mão. Mas o momento estava prestes a se tornar ainda mais caótico. Com um movimento rápido, Victor arrancou o papel de seus bolsos novamente. "Você ainda não sabe a verdade. Raíssa, você não é quem pensa que é." A declaração cortou o ar como uma faca, e o ambiente pareceu congelar. Todos os olhos se viraram para Raíssa. O estrondo da explosão de conversa se dissolveu em murmúrios de incredulidade. "Como assim não sou quem eu penso que sou?" Raíssa respondeu, a voz tremendo, enquanto tentava processar o abalo. "Ela é o que você fez dela, Ricardo. O que você escondeu. Raíssa, não confie nele. Ele não é seu pai. Ele é um impostor." Victor vociferou como se já tivesse ensaiado aquelas palavras. A sala estava em um turbilhão, mas a atenção de todos estava agora fixa na verdade contada em um grito. Ricardo se sentiu como se houvesse um buraco se abrindo em seu estômago. "O que você está dizendo?" "Eu sou seu pai, Raíssa." Ele olhou para ela inseguros, sem saber como explicar o inexplicável. Raíssa, passando a mão pelo rosto ensopado de lágrimas, observou Victor com desconfiança. "Você não sabe ainda? Ele não teve coragem de lhe contar. Você é filha de alguém muito mais perigoso do que pode imaginar." Victor revelou, e suas palavras turvaram a mente de todos ali presentes. Ana, a mãe de Raíssa, não era apenas uma mulher comum. Ela estava envolvida em algo muito maior. E agora, por sua culpa, ela pode ter pago o preço. E tudo isso está voltando para levar Raíssa também. Um indicado da polícia, antes quieto, agora se movia, esboçando uma expressão de curiosidade e autoritarismo. "Que tipo de segurança você tem, Ricardo?" ele perguntou. Mas o foco da pergunta estava em Raíssa. O ambiente estava se transformando em um tribunal de mistérios. Ela olhou para Ricardo, o coração batendo forte. "Quem sou eu, então?" A pergunta ecoou na sala, e o peso dela pesou como um tijolo no peito dele. A resposta não vinha, e o silêncio se instalou novamente. Mas a movimentação de homens armados tornou-se ainda mais intensa à medida em que o gás se dissipava e as vozes começaram a gritar ordens. "Vocês não vão levar a garota!" um deles berrou, interrompendo a confusão. Foi então que um dos homens armados fez um movimento inesperado. Ele apontou a arma para Raíssa e gritou: "Ela tem que vir conosco. Anônimos não deixará escapar a herança." O tempo pareceu parar. Raíssa, agora rodeada de uma perigosidade palpável, olhou para Ricardo, buscando uma resposta. Mas a única coisa que ele pôde fazer foi gritar: "Corra, Raíssa!" E quando ela se virou para sair, alguém puxou um gatilho. O estrondo ecoou em seus ouvidos, e o mundo desabou ao seu redor. A cena se tornou uma imagem distorcida de horror e desespero. O que estava verdadeiramente em jogo já não era mais apenas um passado esquecido, mas um futuro profundamente envolto em segredos que cada um deles lutava para enfrentar. Enquanto a fumaça começava a se dissipar em meio ao caos, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. E o verdadeiro legado estava prestes a ser revelado, em um giro que ninguém esperava. O estrondo ecoou pela sala.
O som de um tiro reverberou como um trovão, criando um silêncio instantâneo que parecia congelar o tempo. Raíssa, que já estava em pânico, gritou, mas o eco do disparo abafou sua voz. As sombras do homem armado se transformaram. Ricardo estava em estado de choque. Ele viu o corpo de Victor cair no chão, um olhar de desespero cravado em seu rosto. O sangue se espalhou pelo piso sujo do abrigo, tingindo o chão em um vermelho vívido que parecia chamar a atenção de todo mundo ali presente. A sala começou a se agitar, mas para Ricardo, tudo estava parado. O que acabara de acontecer desmoronou qualquer expectativa que ele tinha sobre aquele dia. Raíssa, corre! Ele gritou, puxando a filha para si, mas ela estava paralisada. O que acabara de acontecer era mais do que ela pôde suportar. Os olhos tremiam de confusão, misturados com um medo que Ricardo nunca havia visto antes. Um dos homens armados caminhou em direção a Victor, agora sem vida. Você deveria ter ficado fora disso, rosnou claramente em fúria. Ricardo sentiu a adrenalina disparar. Ele não poderia deixá-la ali. Não agora. O passado de Raíssa estava se desmoronando e o futuro em perigo. Vamos, Raíssa. Temos que sair daqui. Ele a puxou em direção à saída, mas antes que pudessem escapar, outro tiro ecoou. Desta vez, a bala não atingiu ninguém. Em vez disso, um dos homens armados, em um movimento brusco, foi atingido na perna, caindo no chão com um grito agonizante. A cena era um verdadeiro caos, e o abrigo se transformou em um recinto de pânico. Fuga! Todo mundo para a saída! Um policial gritou enquanto entrava na sala, armando-se com um bornal e um olhar decidido. Aquilo parecia precipitar o fim do pesadelo, mas Ricardo estava preso entre correr ou enfrentar o que estava diante deles. E então, em meio ao tumulto, tudo mudou novamente. O homem que havia disparado, agora caído, revelou um emblema em seu casaco, algo que brilhava em meio à fumaça. Ricardo se aproximou, os olhos arregalados, reconhecendo aquilo. Era um emblema de Anônimos. Ele sentiu os joelhos fraquejarem. Aquilo era mais do que uma operação criminosa. Era um sinal de que o passado o perseguira de uma forma muito mais profunda e devastadora do que imaginava. Ele não era apenas um capanga. Ele faz parte de tudo isso, Ricardo pensou, paralisado pelo horror. E ao olhar para Raíssa, tudo fez sentido de repente. As palavras de Victor ecoaram em sua mente. Raíssa é a herança, a chave para tudo. O homem caído era apenas o início de algo maior, algo que ligava Raíssa a um mundo que ele havia tentado esconder. Pai, o que está acontecendo? Raíssa perguntou, os olhos marejados, a voz tremendo. O pânico era palpável. Eu não sei, mas precisamos sair agora. Ele puxou Raíssa em direção à saída, enquanto olhares aterrorizados se cruzavam na sala. Um terceiro homem se levantou, determinado, apontando a arma na direção deles. Você não pode levar a menina. Ela é nossa. Ele gritou, e isso fez o coração de Ricardo parar. O que quer que estivesse em jogo, agora estava jovem e vulnerável. Enquanto ele tentava ajudar Raíssa, o policial tomou uma atitude ousada. Me dê um motivo para não te prender. Ele gritou para o homem com a arma. O mundo estava em colapso, e cada Telenor indagava sobre o que era verdade e o que era mentira. Oi, Ricardo! Uma voz feminina alta e clara cortou o caos. Ele virou-se e viu uma mulher entrando. Sua expressão focada, seus olhos radiantes. Estou aqui para ajudar. Você precisa saber a verdade. Toda a verdade sobre sua filha. É hora de descobrir. Ricardo congelou. A última coisa que esperava era ver alguém que parecia ser uma aliada. E, no entanto, algo naquele rosto lhe era familiar. Ele se perguntou: quem era ela? Que mistérios ainda poderiam ser desvendados? E o que mais ele não sabia sobre o seu passado ou o dele? O futuro deles estava prestes a se desdobrar em uma reviravolta que desafiava toda a sua compreensão da história que havia vivido até ali.
E enquanto a fumaça ainda pairava sobre suas cabeças, uma verdade jagunça se aproximava, e ele soube. Nada seria como antes. Ricardo estava paralisado. A mulher que havia surgido no abrigo, com um olhar sério e determinado, parecia saber mais do que queria revelar. Ela se aproximou com passos firmes, a fumaça ainda envolvendo seus contornos, criando uma aura de mistério. Ricardo, você precisa ouvir o que tenho a dizer. Raíssa não é apenas sua filha. O mundo ao redor deles parecia estagnar. Raíssa, ainda em choque, olhava entre a mulher e Ricardo, com uma expressão que misturava confusão e ansiedade. Quem é você? O que está acontecendo? A tensão pairava no ar, as palavras pesadas. Meu nome é Clara, ela disse, a voz forte, mas controlada. E eu venho de um lugar onde segredos são perigosos. O que você pensa que sabe sobre sua filha e o passado dela está prestes a mudar tudo. Antes que alguém pudesse questionar, os homens armados começaram a se mover, seus olhares cada vez mais inquietos. O policial se preparava para agir. A polícia está aqui para proteger vocês, gritou, tentando apaziguar o pânico que crescia no abrigo. Mas Clara não parecia se importar com as armas ou a confusão. Ela focou em Ricardo e Raíssa, sem desviar os olhos. Ricardo, você precisa entender. Raíssa, você precisa saber. Você não é apenas filha de um homem poderoso. Você é filha de uma linha de ascendência que controla tudo. Anonymous não quer você viva. Eles não vão descansar até que você esteja sob controle. Ricardo sentiu seu estômago se contorcer. O que você está dizendo? Raíssa é minha filha. Eu só quero protegê-la. A dor na voz de Ricardo era real, mas Clara balançou a cabeça, insistente. Você não entende. O que você pensa que é proteção é o que vai colocar a vida dela em risco. Anonymous, eles têm planos para ela. Planos que vão além da sua compreensão. Os homens armados estavam se aproximando lentamente, ainda prontos para atacar. Clara continuava. A verdade é que Ana não morreu apenas por acaso. Ela estava fugindo de uma história que a perseguiu. E Raíssa é a chave. Você precisa, Ricardo, saber quem você realmente é. Raíssa, em um estado de confusão crescente, estava à beira das lágrimas. Pai, o que está acontecendo? O que você fez? O olhar dela era uma lâmina cortante. Apenas me escute, Raíssa, disse ele, a voz embargada. Eu não tinha ideia de que Ana tinha esse passado. Tudo o que eu queria era dar a você uma vida melhor. Mas agora, as palavras falharam. Ele não sabia o que dizer. E foi nesse momento que tudo mudou. Um grito cortou o abrigo, fazendo todos virarem a cabeça. Um dos homens armados havia caído, e no chão estavam as marcas de algo. Algo que não deveria estar lá. Uma mochila explodiu, liberando uma nuvem de fumaça. Corram! Ricardo gritou, puxando Raíssa enquanto empurrava Clara para frente. Mas enquanto tentavam escapar do caos, uma voz familiar ecoou pelo abrigo. Que surpresa, Ricardo! Era Victor, agora de pé, e ao seu lado, o que parecia ser outro homem do passado, que Ricardo jamais quis enfrentar. Seu irmão, Daniel. Daniel? Ricardo se virou, a mente girando. O que ele estava fazendo aqui? Você finalmente decidiu aparecer, depois de todos esses anos? Daniel sorriu, mas não havia alegria nos olhos dele. Havia um brilho sombrio. Você não tem ideia do que começou, irmão. Eu sempre soube que você não poderia ficar longe da família para sempre. O choque apertou o coração de Ricardo. Você está com Anonymous? Eu sempre estive. E Raíssa? Bem, ela é mais do que você imagina. Você se tornou um estorvo. Mas agora podemos mudar tudo. Daniel se aproximou, e a expressão de Raíssa se transformou em horror. Não, não sou parte disso, ela gritou, mas as palavras de Clara ecoaram em sua mente. E enquanto a realidade se desfazia em trapos, uma nova verdade se formava. O que Ricardo achava que era um futuro de proteção e amor estava se transformando em um labirinto de traições e segredos que ele nunca viu. O que você quer de mim?
Ricardo questionou, a voz carregada de desespero. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem não era nada do que ele esperara. O abrigo agora era um campo de guerra. A fumaça se tornava densa, e a polícia lutava para controlar a situação. Tudo girava, e as incertezas se revelavam como um furacão, levando não apenas Raíssa, mas a própria alma de Ricardo. Tinham enfrentado muitas verdades, mas nesta noite, o que realmente se revelava poderia destruir tudo o que ele conhecia. E quando todos estavam prestes a se deixar levar pelo caos, uma luz explodiu. E a última coisa que Ricardo viu foi o semblante de seu irmão, uma expressão de triunfo absoluto, refletindo um futuro que agora parecia mais sombrio do que nunca. O abrigo agora parecia um campo de batalha. O ar carregado de fumaça misturado ao medo, e o caos da cena era palpável. Ricardo estava enraizado no lugar, seu coração palpitava como um tambor no peito. Raíssa, ainda em choque, olhava para ele com expressões de confusão e desespero. O rosto de Daniel, seu irmão, exibia um sorriso torto, como se estivesse saboreando a desgraça alheia. Você nunca. Você pensou que poderia simplesmente sumir e ignorar seu passado? Isso nunca pode ser apagado. Ricardo lutava para processar as palavras. A ideia de que Daniel e Anônimos estavam envolvidos o deixava em colapso. Clara, porém, permanecia ali, firme e focada. Mas quando ela olhou para Ricardo, seu olhar se alterou, carregado de um tipo diferente de urgência. Ricardo, é hora de revelar a verdade a todos. Antes que Ricardo pudesse perguntar, Clara agarrou a mão de Raíssa e a puxou para mais perto. Raíssa, você precisa saber quem você realmente é. Tem um motivo para que Anônimos esteja atrás de você. Raíssa virou os olhos em choque, dividida entre o que ouvia e a realidade desmoronando ao seu redor. Clara, o que você está falando? O que você achava que eram apenas segredos de família? Clara respondeu, entrelaçando as mãos de Raíssa nas dela. Você é parte de um legado que vai além do que imaginou. A verdade é que Ana era uma das fundadoras de Anônimos. Nesse momento, um silêncio denso pairou no abrigo, cortado apenas pelo som dos homens armados começando a se mover novamente. Ricardo procurou as palavras. Ana, ela nunca falou sobre isso. Ele estava quase gritando, confuso. O que quer que Clara estivesse dizendo parecia impossível. E isso não é tudo. Clara continuou, ignorando o caos ao redor. Você, Raíssa, não é apenas uma herdeira. Você é a chave que pode descarrilar tudo o que Anônimos representa. Raíssa, atordoada, perguntou. Mas por que não me contou, pai? O que mais você esconde? Eu sou apenas uma garota comum. A ferocidade e a dor em sua voz o atingiram como um soco no estômago. Ricardo estava em um mar de confusão. Eu não sabia nada, Ana, mas ele não conseguiu terminar. O peso da culpa estava se tornando insuportável. Não, ela soube e tentou escapar. Isso fez dela alvo. Clara cortou, seu olhar se endurecendo. Eles a mataram porque ela tentou protegê-la. E agora você precisa tomar uma decisão. A urgência na voz dela era clara, como um tambor que chamava para a batalha. Foi nesse momento que tudo foi interrompido. Um barulho estrondoso ecoou pelas paredes do abrigo. Uma granada de fumaça estourou em um canto, e o caos se intensificou. Gritos e risadas nervosas logo tomaram conta do espaço como um furacão. Ricardo agarrou Raíssa e começou a puxá-la em direção à saída. Mas qualquer rota de fuga já estava bloqueada. Fiquem atrás de mim, um policial gritou, tentando organizar a situação. Mas a fumaça era densa e a visibilidade tinha ido para o chão. As paredes do abrigo pareciam desabar sobre eles. E então, como se o destino quisesse torturar ainda mais, o surgimento de uma sombra familiar cortou o caos. Era a mãe de Raíssa. Surpresa! Ela exclamou, os olhos brilhando de forma surreal. Ele não podia acreditar, não depois de ter visto o fim dela tantas vezes nas lembranças de Ana. Aquilo não era possível. Não era real, mas a verdade estava ali diante dele. A cena era de arrepiar. Raíssa olhou para a mãe, perplexa. Mãe? As palavras mal saíram de sua boca.
Oh, minha querida, você precisa saber a verdade. Não é o que você pensa. A mãe olhou para Daniel e lentamente as peças começaram a se encaixar. Meu amor, está tudo invertido. Você é muito mais poderosa do que imagina. E no momento em que aquelas palavras saíram, uma nova onda de choque atingiu todos no abrigo, como um investimento de terra. O que estava prestes a desvelar era irreversível e carregava a promessa de reviravoltas e conflitos que mudariam tudo. Raíssa estava prestes a descobrir que sua própria identidade era uma intricada tapeçaria de traições, legados e poder, e que o futuro dela dependia de como essa verdade seria enfrentada na escuridão tóxica que o cercava. Nesse instante, Ricardo soube que uma tempestade se aproximava, e ninguém ali estava a salvo. Raíssa estava paralisada, os olhos fixos na mãe. Mãe? As palavras saíram como um sussurro, um fio tênue de esperança e confusão. O abrigo, que antes pulsava com gritos e caos, agora parecia um espaço onde o tempo travou. Ricardo mal conseguia processar a visão diante dele. A mulher que ele tinha perdido, de volta, naquele momento de apocalipse. Estou aqui, meu amor. Eu nunca te deixei realmente, Ana disse, mas a intensidade do momento fez cada palavra parecer um eco distante. Os homens armados, Daniel com um sorriso cruel ao fundo, pareciam ignorar a revelação, mergulhando suas intenções nas sombras de suas causas. Ela tem que sair conosco, é o que a família quer. Um dos homens gritou, mirando Raíssa, mas a cena estava tão carregada de emoções que Ricardo mal ouviu. Ele olhou para a mãe. A pergunta estava na ponta da língua. Por quê? Por que você nunca me disse? Disse? Não houve tempo. Eu estava tentando escapar. Você não sabe o que Anonymous pode fazer. Eles não hesitam em destruir tudo o que amamos, Ana disse, a voz baixa, carregada de uma urgência desesperada. O pânico nos olhos de Raíssa misturava-se ao desejo de crer que seus pais, de alguma forma, ainda estavam por perto. E então, a fumaça se adensou, quase palpável. Clara, a mulher que tinha sido sua aliada, gritou: Ana, você precisa tirá-los daqui agora. Mas o tempo parecia suspenso, como se o próprio universo estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, uma explosão, a parede do abrigo se estilhaçando. O chão tremeu, as pessoas gritaram. O tempo parecia desacelerar enquanto Ricardo sentiu o batimento de seu coração, adrenalina bombando, como se cada segundo fosse uma eternidade. Vamos! Ele puxou Raíssa e Ana, jogando-se para frente em uma tentativa desesperada de escapar do caos que agora dominava o lugar. O que estava acontecendo? A luz pulsante mostrava figuras escondidas. Os homens armados, agora começando a se mover, pareciam mais ameaçadores do que nunca. Mas no meio da confusão, outro grito. Não! Isto não pode estar acontecendo! Era Daniel, com uma expressão de terror no rosto. Naquele instante, tudo se desfez. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Victor, e ele não estava sozinho. Ao lado dele, um grupo armado, seus rostos escondidos sob capuzes escuros. Entraram no abrigo como sombras traiçoeiras. As coisas mudaram. É hora de você se decidir, Ricardo. Victor gritou, mas o que aconteceu a seguir causou um impacto. Raíssa, cercada pela confusão, fez algo inesperado. Com um olhar determinado, ela andou em direção a Daniel. Eu não sou o que vocês querem que eu seja. A voz dela cortou a tensão. Eu sou mais do que um legado. Se vão me levar, terão que levar a mim e não terão controle sobre a minha vida. A presença dela pareceu interromper o fluxo da batalha iminente. Por um breve momento, cada um dos presentes parou. Daniel e Victor trocaram olhares. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que Raíssa estava fazendo? A última coisa que ele queria era que ela se colocasse em perigo. Então, em um movimento tão rápido que ninguém viu chegar, uma das figuras encapuzadas disparou uma arma. O tiro ecoou como um eco de um pesadelo,
e tudo ficou em câmera lenta. Raíssa se virou, o medo em seus olhos se misturando à determinação. O tempo pareceu parar. Em um instante de tragédia, algo inesperado aconteceu. O corpo de Ana colidiu com Raíssa, e o impacto da cena cortou o ar. Raíssa gritou, mas era tarde demais. O ar se encheu de gritos e confusão, e Ricardo vacilou, o coração se partindo e a dor invadindo seu corpo como um maremoto. O olhar de Raíssa, agora assombrado e perplexo, se fixou no que estava acontecendo. Ele queria correr, queria gritar, mas estava paralisado, atordoado pela gravidade do momento. Não! Não! O grito de Raíssa ecoou na sala, suas mãos buscando Ana, que agora estava caída. A verdade revelada, o legado exposto, tudo desmoronava em horrores. Enquanto a fumaça girava ao redor deles, o que poderia ser uma resolução se tornava um abismo de dor. O impacto do que acabara de acontecer deixou todos em choque. Uma escolha tinha sido feita. O que eu fiz? As palavras mal saíram da boca de Ricardo. Ana, de olhos fechados, parecia tão distante, tão vulnerável. O futuro que haviam sonhado, agora transformado em cinzas. Raíssa, perdida entre os dois mundos, gritando pela verdade enquanto buscava desesperadamente por conforto. Raíssa, eu sou seu pai. Ricardo finalmente gritou, sua voz soando vazia entre as ruínas. Mas a partir desse momento, tudo havia mudado, e a linha entre quem era o herdeiro e quem era o vilão estava quase irreconhecível. E naquele instante, algo se quebrou, dando espaço para um novo jogo de poder. O abrigo, em ruínas, tornou-se um campo de batalha não só por Raíssa, mas também por sua própria identidade, enquanto um eco de risadas malignas reverberava nas sombras. A verdade estava simplesmente se desenrolando, mas a verdadeira questão era: quem sairia vivo desse labirinto de segredos e traumas? O abrigo agora parecia um campo de batalha, e o caos se instalava com uma força avassaladora. Ricardo sentiu o coração acelerar quando viu Ana no chão, a expressão dela perdida entre a dor e a determinação. Raíssa gritou e se jogou para o lado da mãe, suas lágrimas escorrendo como um rio de desespero. Mãe, não! Não me deixe! Daniel riu, uma risada sombria que cortou o ar tenso. Vocês acham que podem escapar? Isso é apenas o começo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimentação, Clara se colocou na frente de Raíssa, os olhos fulgurantes de um intenso poder. Basta, Daniel! Você não vai machucar mais ninguém! A voz dela teve uma força que ecoou na sala, como um trovão cortando a tempestade. Ricardo mal tinha tempo para entender o que estava acontecendo. Tudo girava ao seu redor. Quando um novo disparo ecoou, Ricardo agiu instintivamente, empurrando Raíssa e Ana para baixo. As balas passaram perto deles, e o abrigo virou um caos de gritos e correria. Saiam agora! Ele gritou, a voz firme, mas cheia de desespero. Clara se virou para Ricardo, os olhos dela brilhando com um fogo ancestral. Você é a única coisa que pode impedir isso. Se não enfrentar seu passado, perderá a Raíssa para sempre. As palavras dançaram no ar pesado e, por um instante, Ricardo hesitou. Nesse momento, Ana abriu os olhos e sua voz era um sopro de vida. Ricardo, precisamos lembrar quem somos. Juntos, podemos derrotá-los. Assim que as palavras saíram, algo dentro de Ricardo se acendeu. O que quer que estivesse acontecendo, ele não poderia deixar isso acabar assim. Com um passo decidido, ele se levantou, puxando Raíssa junto. Vem comigo, filha. Temos que lutar, não só por nós, mas por todos que amamos. O olhar de Raíssa encontrou o dele, e a determinação na sua delas foi mais forte do que as balas que zuniam ao redor. O caos continuava, mas Ricardo se sentiu invencível. Juntos eles eram mais do que um legado. Eram uma linha de defesa contra a tragédia que ameaçava desmoronar tudo. Os homens de Anônimos pareciam hesitar. A presença deles estava prestes a vacilar. Agora! Clara gritou, e a cena se desdobrou. Ricardo e Raíssa avançaram,
enquanto Ana começou a recuperar a força. O que era um terreno de batalha virou uma dança de bravura e amor. O abrigo finalmente se tornou um símbolo de resistência. Eles combatiam juntos como uma família unida. E quando o último tiro foi disparado e os homens armados começaram a recuar, a fumaça começou a se dissipar, revelando um novo horizonte. O silêncio desceu, e o que restou foram os ecos de um passado que finalmente começava a ser resolvido. Estamos a salvo por enquanto, Clara murmurou, usando o pano para limpar as lágrimas de Raíssa. Ricardo a abraçou forte. Nós venceremos isso juntos, não importa o quê. Mas algo pairava no ar, quase palpável. Uma dúvida, um novo mistério. O que realmente significava ser parte de Anônimos? O que havia mais para descobrir? Assim, enquanto a luz do amanhecer começava a iluminar a realidade, Ricardo sabia que a batalha estava longe de acabar. O futuro deles estava em aberto, não apenas como um legado, mas como a chance de viver plenamente e serem livres da sombra do passado. E você, que acompanhou essa história até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal dessa forma. Vamos juntos nessa?